Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 17º episódio do WOcast, o podcast do Grupo WorkOffice. Somos um grupo de empresas de tecnologia que oferecem automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação e tecnologia. Hoje estamos com uma temporada onde conectamos síndicos profissionais e empresas do mercado condominial que oferecem soluções para facilitar o dia a dia, assim como a PRG Software faz há mais de 30 anos. Hoje o nosso tema é Conecta Síndico, mais um episódio do Conecta Síndico. Inovação e sustentabilidade na vida condominial. Gostaria de pedir que os nossos convidados que vão participar aqui com a gente hoje, que se apresentem um pouco e falem como entraram na vida condominial e o que isso apaixonou vocês. Primeiro vamos começar com o representante da Reserva Energia, por favor. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu sou sócio fundador da Reserva Energia e a gente começou a trabalhar, no mercado de condomínio porque a gente viu que precisava de uma solução para o condomínio conseguir economizar na conta de luz e normalmente o condomínio ele não tem espaço para colocar os painéis e ele também não quer entrar com investimento, porque acaba sendo um investimento alto por conta do valor das contas hoje dos condomínios, né? Um condomínio clube, normalmente, ele gasta acima de 10 mil reais de conta. Isso seria aí um investimento aproximadamente de 300, 350 mil reais. Então, a gente criou uma solução que é através das nossas fazendas solares, que a gente constrói no interior de São Paulo, onde também a irradiação ela é melhor, a manutenção é mais fácil, a gente gera energia lá, a gente compensa essa energia na rede das distribuidoras e a distribuidora permite que a gente compense essa energia nas unidades dos nossos clientes, no caso dos condomínios. Então o condomínio ele consegue ter uma economia, ele consegue ser sustentável, sem precisar mexer em nada na infraestrutura e ainda economizar, né? Porque esse é o maior viés nosso, né? Além também da parte sustentável, ele também tá economizando sem precisar investir nada. Então, a partir disso, a gente viu que precisava de uma solução para isso, né? Principalmente na área que a gente focou, que é aqui no litoral. E foi uma solução que, no começo, foi um pouco difícil para os condomínios acreditarem que isso é possível, mas depois, com o tempo, a gente começou a democratizar esse segmento e conforme a gente foi avançando e conseguindo mais condomínios, a gente conseguiu uma credibilidade maior no setor. Então, a partir disso, a gente vem focado sempre em oferecer isso para os condomínios. É uma quebra de paradigma sempre, né? Sim. Você tem quantos anos? 29. 29. Então, da minha geração também, uma nova geração aí trabalhando no mercado condominial, um mercado que sempre cresce. Estamos aqui também com dois super síndicos aqui da nossa região de Santos, Valéria e Fernando Borelli. Valéria, por favor, se apresente. Bom, eu sou Valéria Caetano, eu sou administradora, né, e MBA em gestão condominial, um dos primeiros, né, o primeiro MBA da FIA em São Paulo em gestão condominial, e eu fui fazer isso porque eu vim do mundo corporativo. Eu era diretora de recursos humanos em indústrias farmacêuticas. Então, questão de gestão a gente conhece muito bem, sempre teve, né, as melhores práticas. E aí eu fiz essa transição de carreira porque eu já era síndica moradora. E aí resolvi sair do mundo corporativo, olhei, uma administradora me falou, por que você não vai ser síndica profissional? Eu nem sabia que isso era possível, então eu fui estudar. E aí eu trago da minha experiência muito como RH em gestão de pessoas, gestão de conflito. É quase que o mesmo cenário. Eu diria que as pessoas dentro do mundo corporativo, elas usam algumas máscaras, né? Porque você está dentro de um ambiente corporativo, que isso não acontece no mundo condominial, né? Mas o grande problema dentro dos condomínios é a parte viva, né? Então, você tem patologias do condomínio, você tem várias ações, mas isso tudo é mais estático. E o que move o condomínio, faz ele ferver, realmente a cultura dele, que são os moradores. Então, aí eu me identifiquei, continuei cuidando de pessoas, mas num outro cenário.
Muito bom ouvir isso de uma síndica profissional, porque às vezes a gente vê pessoas aventureiras que não sabem nem o que estão fazendo ali como síndico, e realmente tudo está na cultura, em como trabalhar. E as pessoas estão cada vez mais difíceis de lidar. Sim. Então é também ter essa forma de psicologia, de como lidar com as pessoas e mostrar o melhor caminho. Porque o condomínio hoje não é só onde você dorme, é onde você trabalha muitas vezes, é onde você faz sua atividade física. Você educa seus filhos. Educa seus filhos. Então, o condomínio, que nem disse anteriormente, ele também é um clube, né, hoje em dia, né? Um mini clube. Sim. Fernando Borelli, síndico do maior condomínio de Santos, ou Baixada Santista? Do litoral de São Paulo. Do litoral de São Paulo. Conte um pouco sobre você. Meu nome é Fernando Borelli, estou nessa vida já há 6 anos e meio, sou formado em contabilidade, fiz MBA nos Estados Unidos, em intercâmbio com a GV de São Paulo. Vim do mundo corporativo, Matheus, eu trabalhei na área de finanças, fui executivo de finanças, fui gerente executivo de finanças da Cosan. E empreendi antes de virar síndico. Ninguém se forma na faculdade e vai ser síndico profissional, né? Eu acho que talvez a próxima geração você tenha isso. Mas eu empreendia na área de odontologia. Eu tinha 2 clínicas odontológicas aqui na Baixada Santista. E depois de vender as minhas clínicas odontológicas, eu entendi que o mercado condominial, apesar de ter o síndico PJ emitindo nota fiscal como síndico profissional, o mercado ainda carecia de profissionalização efetivamente dita. Então, você tinha uma primeira safra de síndicos não moradores intitulados síndicos profissionais, mas que não gozavam de um profissionalismo que demandava o cargo. E aí, a exemplo do caminho que a Valéria também trilhou, fui procurar formação e hoje sou o síndico profissional do maior condomínio de Santos, junto com a minha equipe, com a Coapro Síndicos Profissionais, do maior, do 6º maior e do 14º maior. Então, a gente tem uma carteira aí com 2.201 unidades condominiais sob gestão hoje em Santos. Em apenas 3 condomínios. Em apenas 3 condomínios, exatamente. Realmente é uma massa condominial, né? Você lida com milhares de famílias, né? Certamente. Bom, muito prazer tê-los aqui hoje. E o nosso tema, né, que a gente já falou, a gente vai falar muito sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é algo que está em voga, é algo que as pessoas falam, é algo que as pessoas pensam, é algo que a nova geração já cresceu enraizada, né, com isso. A gente está aqui com a empresa Reserva Energia, fornecedora de energia, e a gente vai focar um pouco mais em cima disso. Mas vocês síndicos, para começar e depois a gente ir mais para o detalhe, vocês enxergam que os condomínios tendem a ser mais sustentáveis, tem essa necessidade. O que isso impacta? É mais pelo financeiro, é mais pela sustentabilidade, é pelos dois? Como que vocês veem isso hoje também na visão dos condôminos, né? Que são as pessoas, no final das contas, que acabam definindo, né, como é que o condomínio vai avançar. Eu acho que é uma tendência, né? E de geração para geração a gente vai mudando essa visão. Então, como você falou, a geração hoje mais jovem, ela se apoia mais a entender se ela vai consumir algo que é sustentável ou não, como essa empresa lida no processo produtivo. E aí, quando você olha, você tem essa mesma demanda dentro do seu condomínio, porque são pessoas que estão sendo educadas hoje e vêm com essa visão. Então, elas começam a questionar o porquê que no condomínio aquilo é feito daquele jeito. Então, a gente começou vendo isso exatamente com coleta seletiva. Então, acho que foram as primeiras ações sustentáveis dentro do condomínio. A gente era arrojado quando você coloca lá a coleta seletiva e começa a exigir que os moradores façam a separação do lixo. Quando você vê o seu filho envolvido nisso e incentivando, aí é mais fácil começar a mudar a mentalidade dos outros moradores. A gente está hoje numa base de Santos, que por si só já é uma população mais idosa, então você encontra algumas resistências, sim, de que tem que retirar o lixo na minha porta. Aí não fiz isso, então você tem que ir quebrando e conquistando a população, o síndico mirim, te ajudando para que você consiga fazer essa mudança cultural dentro dos condomínios. No Aquaplay, nos grandes prédios, funciona da mesma forma?
Eu acho que foi o tema que eu mais dei entrevista para televisão em Santos até hoje, foi o tema da sustentabilidade. Nós fomos um condomínio pioneiro na separação de resíduos e depois dessa iniciativa, pensando já na questão da energia, a gente adotou uma série de iniciativas, tanto no Aquaplay como nos outros condomínios. O Aquaplay foi o primeiro condomínio de Santos que efetivamente entrou no mercado livre de energia. É um condomínio que está na alta tensão. E a demanda contratada do Aquaplay hoje, ele permite que você compre, desde o ano passado, a energia sem ser a energia limpa, que era uma exigência do primeiro contrato. No entanto, a gente continuou com a compra da energia limpa justamente como opção, porque não onerava muito o preço. Eu lembro que na época aumentava em R$ 3,25 por ano, por unidade, você optar pela energia limpa. Então a gente se manteve na energia limpa. E uma série de... E assim, quando a gente pensa em sustentabilidade, sobretudo na questão da energia, são ações simples, assim. Você colocar temporizador nos banheiros, você utilizar as bombas de recalque do Aquaplay, por exemplo, das 18 às 21 horas, que é o horário de pico, elas não funcionam, porque a água já está lá em cima, porque é aquele horário que é o horário mais caro da energia. Então, você diminui a demanda do sistema elétrico nesse horário, você torna mais fácil a distribuição da energia, você tem os temporizadores nas garagens para apagar a luz quando não tiver ninguém, e uma série de outras medidas, todas as lâmpadas de LED, assim, não tem porquê hoje em dia você ter lâmpada halogênia ou aquelas lâmpadas fluorescentes que usam o reator. São essas pequenas mudanças que você vai fazendo para melhorar a sua eficiência energética. Isso é uma demanda óbvia, assim. Eu acho que não tem hoje como um síndico atualizado não atuar nesse sentido, Matheus. E quando a gente fala de condomínio, né, só em Santos são mais de 6 mil condomínios. Então, a gente está falando que se cada um fizer a sua parte, a gente tem uma economia absurda, né? De emissão de gases poluentes, de gastos desnecessários. E é muito interessante, né, a gente ouvir isso de síndicos profissionais de fato, né, que nem vocês falaram que se especializaram. Como é que a Reserva Energia se encaixa nessa questão da energia limpa? Conta um pouco para a gente o que vocês fazem e como que isso ajuda o condomínio. A sustentabilidade é um conjunto de vários fatores, né? Ele comentou do lixo, um deles. E somando com o da energia, vai agregando em várias outras coisas, né? A gente consegue gerar uma diminuição nas toneladas de CO2 altíssima. Se você vê durante um condomínio que gasta em torno de 15, 20 mil reais de conta, ele gera milhares de toneladas de CO2 no final do ano. A gente até tem uma calculadora para isso que a gente demonstra para o nosso cliente, né? Para ele ter uma noção quanto que vale uma tonelada de CO2. Então a gente demonstra a quantidade de árvores que ele deixou, que deixaram de ser cortadas e também a quantidade de lixos. Então você consegue dimensionar. Uhum. Né? Porque quando a gente fala em toneladas de CO2, a gente consegue saber o que é de fato, né? Mas depois que a gente faz essa demonstração, fica muito mais fácil. E além disso, né, também tem programas que provavelmente vão surgir mais para frente, até incentivo do governo, dos municípios, que até já acontecem em algumas regiões, que conforme você vai sendo mais sustentável, e aí vai somando a energia, vai somando a coleta de água, vai somando o telhado verde e outras coisas, você consegue ter um incentivo fiscal no IPTU. E aí isso se chama IPTU verde. Eu não sei se... Eu acredito que em Santos ainda não tem isso. Mas já tem? Tem. Então Santos já tem. Então, assim, antes, poucas cidades em São Paulo tinham isso. O importante é que isso se alastre para as outras prefeituras, né, para os outros municípios, porque isso incentiva. Então, assim, se a gente oferece um desconto na conta de luz para o nosso cliente, e ele vai ter também um desconto no IPTU, ele vai ter uma economia recorrente do nosso serviço, né? E aí ali ele pode começar a fazer também outras práticas sustentáveis para conseguir ter um desconto ainda maior.
O que você, como síndica, Valéria, acha sobre isso? A gente estava até falando há pouco que as pessoas estão buscando redução de custos. E às vezes fica difícil de achar onde cortar custo, porque já cortou daqui, cortou dali, cortou de lá, e as pessoas ainda querem espremer mais um pouco. Poxa, como fazer isso sendo sustentável? O que você acha dessa ideia? Acho que isso já está sendo uma realidade dos condomínios aqui? Vocês já estão usando esse exemplo de energia solar no condomínio? Sim, eu já fiz contratos há mais de 4, 5 anos, visando exatamente esse modelo de negócio. Então, no começo, quando eu apresentei, alguns moradores assim, mas você é louca, porque você não depende de muita coisa. Você assina um contrato, espera lá algum tempo, é aprovado, pronto, você passa a receber a conta. E os moradores falam assim, imagina, isso tem alguma coisa aí, como assim? Reduzir em 10%, uma conta no ano, a desconfiança. Vai E aí, energia, nós vamos ficar sem luz, e não sei o que lá. Até você conseguir fazer com que as pessoas confiem num modelo novo de negócio é algum tempo, né? E algumas pessoas acabam desistindo no meio do caminho por conta dos palpites e da desconfiança, mas são ações que já há mais de 5 anos eu vim implementando em condomínios e ninguém até hoje ficou sem luz, né? Tá todo mundo feliz, então eu acho que é uma iniciativa super válida e que agrega bastante. Esse é o medo que a maioria tem, né? A gente mexer na conta de luz da pessoa, a pessoa fica com medo, né? Porque o condomínio depende disso, o comércio também depende disso, então o medo de todo mundo é ficar sem energia. E você comentou que faz isso há 5 anos, né? Isso está disponível no mercado há mais de 10 anos. E as pessoas estão descobrindo que existe, a maior parte dos condomínios, nos últimos 2 anos, né, que as empresas começaram a trabalhar mais nisso, porque veio um investimento muito alto nos últimos 3 anos no setor de energia, na construção dessas fazendas fotovoltaicas. Então, como esse investimento aumentou muito, a demanda de geração ela está muito alta. E aí, por isso que hoje várias empresas hoje fazem essas propagandas, né? E hoje existem muito mais pessoas, né, que conhecem esse segmento por conta disso, por conta da oferta que a gente tem hoje. No começo, quando eu fiz, né, era só para o prédio. Então, só o valor da conta do prédio era significativa e as unidades não poderiam participar. Hoje você já tem outros contratos de outras empresas oferecendo que sim, o morador, não só a conta do condomínio, mas ele consegue também entrar, aderir e isso gerar retorno para o condomínio também. Então, aí começa a abranger mais pessoas, porque ela olha e fala assim, opa, eu também vou ser impactada. Aí vai um pouco mais pro varejo, né? Antes, exatamente assim, 5 anos atrás, as empresas do mercado de energia, elas só queriam pegar os grandes consumidores. E o que fazia sentido. Por que os grandes consumidores, né? Ninguém tinha chegado nos grandes ainda. Então, todo mundo foi para os grandes, foi para os condomínios, foram para os comércios. Hoje, como quem tem comércio, a maior parte das pessoas já receberam uma oferta dessa. E aí, por isso, tem muitas empresas indo para o varejo, pegando contas a partir de R$300. E aí inclui os apartamentos. Uhum. Então, hoje, um ar-condicionado no verão. Já ultrapassa, né? Hoje, para quem mora no litoral, sabe que é difícil ter conta abaixo de R$300. É um mercado que está sendo descoberto, condomínio. Há 5 anos, desde da pandemia de 2020 para cá, mudou muito o mercado em vários cenários, né? E o condomínio está sendo descoberto, porque é um mercado gigante. E é um mercado seguro, né? Sim. Porque ninguém fica com uma pendência econômica num condomínio. Porque todo mundo é obrigado a pagar a sua taxa condominial, né? Sim. Então, ele é um mercado muito seguro. E esse seria o modelo de energia compartilhada que vocês falam? De energia solar compartilhada, que funciona desse formato? De forma mais técnica, seria o modelo de geração compartilhada, né? Que hoje tem uma lei federal, que é a 14.300, que ela veio para dar mais segurança para os investidores também que constroem essas fazendas solares. Então, a partir do momento que ela entrou em vigor, as novas usinas hoje, elas pagam uma taxa para a distribuidora,
para estarem conectadas, então a gente paga o uso da rede, que é chamado de fio B, e isso até diminuiu um pouco alguns investimentos. Viabilizaram alguns projetos, mas antes dessa lei entrar em vigor, muitas pessoas correram contra o tempo, quem tinha empresa e focado em construção de fazendas solares, de médio e grande porte, e foi a época que mais protocolaram projetos antes dessa lei entrar em vigor. Eu até hoje, ela entrou em vigor em 2022, de janeiro de 2022, até hoje eu tenho projeto protocolado na lei antiga que está em construção agora. E são projetos que dão uma rentabilidade maior e também dá um desconto para o cliente final maior. Então tem isso também, né? Projetos protocolados na lei antiga, a gente consegue beneficiar o consumidor também um pouco a mais do que os de hoje. Porque os de hoje, as distribuidoras reduziram a tarifa. Entenderam que isso ia dar dinheiro? Então a gente não consegue beneficiar 100% ali da conta. Tem alguns encargos hoje que a gente não consegue beneficiar. São alguns impostos, a questão do uso da rede, do fio, né? E a iluminação pública. O restante a gente consegue beneficiar e a gente dá o desconto em cima sempre do benefício que a gente compensou ali, né? Para ser de forma justa. A gente calcula sempre todo mês qual que é o benefício que a gente compensou hoje nesse condomínio. E aí a gente faz o cálculo e dá o desconto em cima disso. Tem alguma questão de troca de crédito de carbono também? Então, a questão do mercado de carbono, ele tá muito novo ainda, né? Então, tem algumas leis saindo. Eu ainda não vejo nenhuma forma do condomínio hoje conseguir se beneficiar por isso. Então, assim, eu acho que falta ainda empresas no setor criando uma solução para isso. Porque o crédito de carbono, a gente gera crédito de carbono. Mas como mensurar? Como mensurar? E isso precisa ser monitorado e precisa ser regulamentado. E ainda não está 100% regulamentado aqui no Brasil. E uma dúvida que eu tenho aqui, eu acredito que seja a dúvida de todo mundo e até para quem está ouvindo a gente, nos vendo aí. Em Santos você tem um perfil de muitos prédios pequenos, de 3 andares. Muitos mesmo, são milhares. Faz sentido essa solução para esses condomínios, que existem 6, 10 unidades? Porque muitas vezes não atinge o mínimo a ser cobrado de energia elétrica, né? Então, não vem cobrança de conta de energia. Então, às vezes, quando a gente vai conversar com síndicos, administradora, e aí não é a minha expertise, né? É a sua e a dos síndicos, queria que vocês debatessem um pouco sobre isso. A gente consegue atender esse mercado? E se a gente não consegue, o que a gente consegue, eu deixo um pouco para os síndicos complementarem, o que a gente consegue atender com sustentabilidade esses condomínios de pequeno porte? Tem um mínimo, né, que as empresas atendem. Por exemplo, a nossa, a gente determinou que a gente pega contas hoje a partir de R$300. Então, se o condomínio tiver uma conta a partir de R$300, a gente pega para atender. Agora, eu já vi alguns casos de contas menores que isso. São, de fato, às vezes, világio, né? Se não tiver elevador, né? Com elevador já vai dar R$300 por mês a conta, né? É muito, pelo menos os que chegam para nós, é muito difícil um condomínio ele não consumir mais do que R$300. O que normalmente acontece são as bombas de incêndio, que ali a gente realmente nem cadastra. Porque fica sempre só no mínimo, essas bombas de incêndio, que são dedicadas ali para a área de bombeiro, né? Mas o restante, a partir de R$300, a gente pega. Se não chega a R$300, o processo e a economia se torna inviável, contas de R$200, porque você tem uma taxa que você já tem que pagar, que é a taxa mínima, né? Então, essa taxa mínima a gente não consegue compensar. Se for um trifásico, hoje está em torno de R$100. Então, se a gente está falando de uma conta de R$300, R$100 a gente não consegue trabalhar, sobra 200. Então a gente consegue trabalhar só em cima desses R$200. Então se a gente pega uma conta de 200, sobra apenas R$100. Então a gente consegue trabalhar com um valor muito baixo. E aí para fazer todo o processo, acaba se tornando inviável, né? Tanto para o cliente consumidor, para o condomínio, e também para quem vai fazer a operação disso. E o mercado hoje, Matheus, eu acredito que nem... Você tem o market share hoje de quantos condomínios hoje já estão
ligados, comprando energia distribuída, porque eu acredito que não chega nem a 1/4 dos condomínios hoje, né? Assim, vou perguntar, assim, não tem isso hoje mapeado, então, assim, não tem como a gente saber, mas tem quase todos os condomínios a gente vê que já receberam alguma proposta, a maior parte ali dos que a gente vem trabalhando, então a gente vê que, assim, no período de 6 meses a 1 ano, muitas empresas estão indo para cima dos condomínios. Os próprios condôminos, eles já sabem que isso funciona, então às vezes tem condomínio que tem um comércio dele e já pediu para o síndico, né, para trazer. E todas as empresas focam em condomínio, e por conta, vocês falaram, risco de crédito. Tem uma questão curiosa em Santos que é bem comum, eu acho que você consegue também trazer para a gente. Santos é uma cidade quente no verão, faz calor, só que é uma cidade úmida e de muitos dias nublado. Não é uma cidade com alto índice de incidência de raios solares, o que diminui a produtividade de Santos. Se você fizer uma fazenda solar em Santos e fizer uma em outra área de concessão da mesma distribuidora, você vai ter muito mais produtividade lá do que aqui em Santos. Então, muitas vezes o condômino nos procura, vamos colocar placa solar. Eu tive um exemplo desse que eu vou até comentar rapidamente. A gente tinha um quiosque do tamanho dessa mesa, lá no Aquaplay, e o morador ele falou, vamos colocar a placa solar ali, a gente aquece a piscina. Eu pensei assim, a ideia é fantástica, mas para você explicar para o morador quanto você precisaria de placas solares para conseguir gerar aquela compensação de conta de luz, é muito grande. Assim, as placas solares hoje têm uma eficiência muito melhor do que tinham há anos atrás, mas ainda assim você precisa de um espaço grande, a incidência solar adequada, situações essas que em Santos às vezes não é o melhor local para você instalar as placas solares. Então às vezes é melhor você contratar uma empresa que vai fazer a injeção em outro local da área de concessão e você ser acreditado no seu condomínio aqui em Santos, correto? Sim, tem toda essa parte técnica também, né? Primeiro, o condomínio, o espaço lá é muito limitado. E a laje no condomínio, ele tem vários obstáculos ali que dificultam. E não dá para furar ali a laje. Tem toda a parte de impermeabilização ali, que a gente sabe que dá muito problema se for mexer ali, né? Então, esse é um dos pontos. Tem um ponto de espaço, tem um ponto da irradiação, tem um ponto da manutenção. Não é simplesmente da maresia. Então, assim, não é simplesmente colocar o painel ali e deixa e se esquece. Não, você tem que saber que ele está lá e você tem que limpar a cada 4 meses. Então você vai limpar aí às vezes 3 vezes ao ano. Se você vai ter um custo com isso, você tem que fazer manutenção preventiva. Normalmente tem seguro para isso. Então, nas nossas fazendas solares a gente faz tudo isso, né? A gente tem manutenção preventiva, a gente tem um contrato de operação e manutenção, que a gente contrata uma empresa para fazer a roçagem, para fazer a limpeza, para ir lá verificar se todos os conectores estão funcionando de forma correta. A gente faz inspeção com drone, com câmera térmica. Então a gente passa para ver se tem algum painel às vezes quebrado. Porque tem usina que tem mais de 5.000 painéis. Então tem que fazer essa varredura com drone, né? Então dá esse trabalho. Tem até um case de um condomínio que colocou aproximadamente 150 painéis no litoral, que era para gerar em torno de 6 mil reais, de 6 a 7 mil reais. Ele gasta hoje em torno de 10 mil reais. Então ele ia conseguir gerar 6 mil e ia sobrar 4. E aí ele contratou a nossa empresa para enviar esses outros 4 mil de crédito de energia das nossas fazendas, que ele não estava conseguindo gerar. Mas aí a gente começou a ver que a geração dele começou a diminuir. E foi diminuindo. No período de 1 ano, ele está gerando hoje 800 reais. E tem Manutenção. Por quê? Acho que nunca ninguém foi lá ver se precisa fazer uma limpeza, se os cabos estão todos conectados, se o equipamento está conectado, se provavelmente não está gerando, né, não está tudo correto lá, mas quem tem painel, normalmente tem um aplicativo. E você olha praticamente quase todo dia se está funcionando. Porque se ficar um dia sem gerar,
você tá diminuindo o retorno do investimento. Você não tem o custo de investir no ato, você ainda tem uma redução maior, quer dizer, é deixar com quem entende, né? Não adianta querer inventar roda, achar que vai fazer diferente, porque as empresas, as fazendas solares já estão aí justamente para poder atender essa demanda, muito bem lembrada pelo Fernando, que não adianta você colocar uma placa solar num lugar que chove muito. Então tem todo esse estudo, além da manutenção. E a manutenção, em qualquer coisa na sociedade brasileira, a manutenção ela é deixada de lado. As pessoas preferem remediar porque diz que é custo, né? Entende-se que é custo. Isso a gente leva para qualquer área, né? Então, para que comprar mais uma coisa que você vai ter que dar manutenção, que vai te dar mais um custo, que você não vai fazer? Fernando, você acredita que um condomínio mais sustentável valoriza o imóvel dos condôminos para o futuro? Se não agora, talvez daqui a uns 10 anos, enfim, porque as pessoas estão começando a ter uma percepção maior com relação a isso, né? Estão preferindo comprar de empresas que são sustentáveis, que praticam ESG. O que você pensa sobre isso? Tem essa visão? Absolutamente, sim, com certeza. E eu discordo em parte de que a nova geração é a detentora da evolução e do conceito de sustentabilidade, assim. Meus pais, por exemplo, Matheus, eles moram num apartamento na Vila Mariana que o aquecedor é muito longe do chuveiro. E eu vejo eles fazendo isso há muitos anos. Eles têm um balde embaixo do chuveiro e ele enche esse balde e quando ele vai... Meu pai que faz isso, né? Quando ele vai fazer xixi depois, ele usa essa água desse balde e joga para dar descarga. Então, meu pai tem 66 anos, assim. Não é uma pessoa da nossa geração, assim. Tudo é educável, sabe? É o brasileiro quando vai para fora. O brasileiro aqui, ele faz uma série de coisas que esse mesmo brasileiro, quando ele vai para fora, ele sabe da regra, ele faz diferente. A gente está melhorando como sociedade, eu acredito. Eu sou síndico do Bela Vita Eco Club. Ele tem no nome o conceito de eco, de sustentável. Ele já foi entregue com placas solares no telhado. Então, a sustentabilidade é uma tendência. Se você pegar qualquer condomínio novo hoje, ele já vem com algum sistema de reuso de água. Além disso, o conceito de sustentabilidade hoje ele está muito ligado ao retorno sobre o investimento e economia de custos. Muita coisa, quando você falava, eu vou ser sustentável, mas eu vou pagar mais caro. Hoje em dia, você, inclusive, economiza com o conceito de sustentabilidade. Certa vez, a gente recebeu uma proposta para fazer um espaço de compostagem em um condomínio. E aí todo mundo torceu o nariz e falou, puxa, mas a gente vai colocar ali, todo mundo vai começar a jogar os dejetos e tudo mais, vai ficar nojento aquilo lá. E a gente foi conhecer como funcionava. E ali eu descobri, por falta de conhecimento, eu não sabia. A área de compostagem ela já fica com uma temperatura mais alta automaticamente por causa daquele processo e não atrai insetos. E eu nunca soube disso. Assim. Se eu não fosse estudar e entender sobre isso, eu nunca saberia. E como você vê assim, a questão da sustentabilidade não é uma tendência, é uma necessidade. Nosso mundo ele tem recursos finitos, acho que é um tema muito autêntico. Hoje a gente chega num cenário onde a nossa temperatura média global ela é 1,7 mais alta do que a fase pré-revolução industrial e a gente está chegando num ponto de não retorno. A conscientização ela vai ser ou no amor ou vai chegar num momento que vai ser na dor. A gente vai ter que cortar, assim. Já está na dor, né? Já está chegando, né? A gente tem hoje, a gente nunca teve tantos eventos naturais evitáveis e a gente está presenciando isso, as enchentes no Rio Grande do Sul. Aqui em Santos, eu tive recentemente com o secretário de governo, Fábio Ferraz, a gente está revisitando o projeto de macrodrenagem da cidade. Existe uma parceria, inclusive, com o BNDES para tratar esse assunto. É nada mais contemporâneo do que tratar o assunto da sustentabilidade.
e evitar você queimar carbono. Apesar do Brasil ser um país que grande parte da matriz energética ainda é renovável, se a gente pensar num contexto de competição global, em algum momento a gente vai ligar a usina a carvão para gerar mais energia, porque é mais barato. Mas se a gente não tiver um preparo para evitar, e isso precisa do apoio do governo, como você comentou, Santos tem uma lei de incentivo ao IPTU, que é o IPTU verde. É um pouco difícil de você cumprir todos os pré-requisitos. Você precisa ter se eu não estou muito enganado, 95% do seu telhado com vegetação. É difícil fazer assim, mas para você ter um desconto lá no IPTU que não vai nem, você não consegue pagar para manter aquela vegetação lá. Mas eu acho que a gente está evoluindo sim muito, e se a gente não fizer isso rapidamente, a gente não tem planeta B assim. Nesse caso do IPTU verde, é você economizar de um lado e gastar de outro, né? Então as leis também têm que ser ajustadas para que sejam factíveis, né? Exatamente. E vocês percebem que tem essa conscientização dos condôminos? As pessoas não estão nem aí. É uma questão, o síndico que se vire, o síndico que faça, o síndico que vai atrás. Os condôminos estão pedindo, Valéria? Eu acho que a gente tem um mix hoje, ainda não é o número desejado, né? Hoje as pessoas ainda estão muito mais apegadas ao custo, né? Então eu diria num percentual, se a gente for olhar hoje, talvez 50% de pessoas que realmente estão interessadas e engajadas. Porque quando você fala em interesse, mas aquela pessoa tem que fazer algum esforço para que isso aconteça, se você não... A pessoa desiste, né? Tá. Não, então, os engajados realmente, a gente tem aí talvez uns 50%. Isso é em tudo, né, Val? Assim, no Sim. condomínio, a gente vai ter... Eu acho que é mais, tá, Valéria? Porque é que aquele pouquinho, que eu sempre falo 93% e 7%. A gente tem 93% das pessoas que se importam com o condomínio, mas tem aqueles 7% que não estão nem aí, eles Detratores. lascam com tudo. Só que eles incomodam tanto que eles parecem mais do que a metade, assim. É a pessoa que... teve um condomínio meu pequeno, que a gente tomou uma notificação da prefeitura porque ele virou o ponto dos catadores de lixo de Santos, porque eles paravam ali, estava tudo misturado, e a gente tem a coleta seletiva, tudo bonitinho, onde colocar, só que os próprios condôminos estavam colocando garrafa PET, essas coisas aí, atraía os catadores ali. E aí a gente tomou uma notificação da prefeitura para resolver isso. E como fazer? A gente teve que colocar uma pessoa da limpeza para abrir o lixo, o resíduo orgânico, para dar um check lá, para ver se tem latinha, essas coisas, para tirar, para efetivamente cumprir. Em Santos também tem uma lei que obriga você a fazer a coleta seletiva direitinho. Mas eu sou entusiasta de condomínios, assim, acho que a gente... Eu ainda acredito, assim, viu, Valéria? Eu acredito. Eu puxo esses 50 um pouquinho. Mas se a gente olhar os 7% que eu falo, você olha e fala, parece a maioria, porque eles fazem tanta besteira, assim, que você fala, como pode, assim? Porque essa pessoa não vai morar numa casa, né? É aquele dia que dá vontade de desistir, assim. Que a pessoa leva o cachorro para fazer xixi no andar errado da garagem, faz xixi, vai embora e não está nem aí. Enfim, mas a gente não pode desistir, né? E pelo que eu entendi aqui, a questão da energia renovável dentro da sustentabilidade do condomínio, mas é a principal forma de você tornar o condomínio sustentável, é a forma que você consegue economizar mais financeiramente e também fazer o melhor ao meio ambiente? Ou tem alguma outra questão aí que a gente pode... O reuso da água, né? Então esse também é um ponto forte, mas que não é possível em todos, é mais fácil, com menos investimento hoje, é a questão da energia. E para escolher os fornecedores dessa sustentabilidade toda, né? Desses provedores das soluções sustentáveis, quais dicas vocês dariam para outros síndicos que estão começando ou então não têm o domínio sobre isso, síndicos orgânicos, que ainda temos muitos aqui? O que vocês falariam? Como escolher o melhor fornecedor? É só preço? Para isso ou para tudo, eu tenho uma teoria que eu aprendi com o mercado. A gente até já conversou sobre isso, Matheus. Eu preciso sempre ver funcionando.
Eu nunca contrato, porque tem vendedor que é bom, viu? Eu vou te falar, a Valéria já deve ter visto um monte. O vendedor, ele faz uma apresentação maravilhosa, você fala, dá vontade de você contratar ele para ser síndico contigo, de tão bom que ele é. Você fala, pensa, ele vai convencer minha massa condominial inteira. Aí você vai ver, no dia seguinte não entrega nada. Eu contratei uma empresa uma vez de manutenção de aquecedores de gás. O vendedor era bom demais, assim, e aí a gente ia resolver o problema da falta de manutenção dos aquecedores de gás do condomínio. A entrega foi péssima, assim, foi ruim o serviço. E ele usa, e curiosamente, ele usa o nome do meu condomínio no portfólio até hoje, às vezes me ligam, eu falo, não faz isso, não contrata essa empresa. Enfim, tanto para energia como qualquer outra, eu acho que é conhecer a empresa, óbvio, dar uma investigada, mas liga para outro síndico. Sempre dá uma ligada, né, Val? Você vê funcionando em outros locais e uma coisa que eu acho que é muito importante não é só preço, você tem que olhar valor. Não é? Então, valor é muito diferente de preço. E você pode pagar ali um pouquinho mais, mas é uma empresa mais conceituada, que te dá mais segurança. Então, eu acho que hoje, principalmente, a gente tem que parar de olhar preço e olhar valor. E a gente vê as pessoas olhando muito preço, né? A gente estava conversando aqui, várias situações, né? Não é só sobre assuntos relacionados à sustentabilidade, qualquer assunto, né? E às vezes a gente olha, muitas pessoas querem economizar na tarifa do boleto. Aí você vê lá, o cara diminui de 3,50 para 3. Ah, mas tem 200 unidades, vou economizar 100 reais. Só que você não está economizando 100 reais, você está economizando 50 centavos para cada um, certo? Então assim, na verdade é o prazer de você não pagar. É o prazer de você tirar uma vantagem de quem está oferecendo um serviço. Não tô defendendo bancos aqui. Mas é um exemplo clássico. Se você muda e funciona igual, tudo bem, você economizou 50 centavos, mas economizou. O pior é quando você faz essa mudança e te dá tanto problema que você gasta de outra forma para resolver esse problema que você gerou, né? Ou como profissionais mal intencionados, muitas vezes, né? A gente vê alguns no mercado e acho que a gente pode incluir síndicos, pode incluir administradoras, pode incluir qualquer, principalmente aqueles que fazem gestão. Ah, eu vou te cobrar 1/3 do valor, metade do valor. Só que dá uma olhada, porque ele vai estar te cobrando alguma coisa à parte, porque a conta não fecha. E na questão da energia, eu acho que o ponto principal é a capacidade de entrega. Eu já vi condomínios que contrataram empresas que até hoje não estão mais no mercado, que o contrato era maravilhoso, não tinha cláusula de saída, mas não entregava. Então você convenceu o condômino, você venceu a barreira de convencer a massa condominial de que aquilo fazia sentido para o condomínio, e sempre vai ter aquele grupo que não queria aquilo, mesmo porque não entenderam o benefício. Na hora de entregar o benefício, a empresa que tem um contrato maravilhoso vai te dar 20% de desconto. Ela não tem energia para injetar no sistema e você não goza daquele benefício. E aí o condômino vê lá a conta todos os meses vindo normalmente, você no mercado cativo, com a CPFL, pagando aquela tarifa lá em cima. E aí? Quem que responde isso? Não adianta você falar que a culpa é da empresa, porque a culpa de tudo no condomínio é do síndico, né? Sim, Fernando, isso é bem comum, né? Isso acontecer, principalmente porque as empresas, o que elas faziam muito antes, né? Elas vendem a energia sem ter a energia. Então, elas começavam a expandir para uma nova distribuidora, para uma nova praça, né, uma nova região, sem ter energia lá, para ver se conseguisse cliente, aí investe e constrói a usina. E aí, esse cliente que fechou, ele vai ficar um ano e meio, sem receber esses créditos. E aí que começa, né, a frustração descredibilizar do setor, a coisa. né? E aí você começa a ficar com o pé atrás. A nossa empresa hoje ela faz ao contrário. A gente contrata as usinas e a gente tem um prazo para vender e aí a gente vai colocando cliente para receber os créditos de energia dessas fazendas solares. Então, hoje, acho que o nosso maior forte é a entregabilidade. Hoje a gente tem 280 fazendas solares sob nossa gestão. A nossa empresa é a maior geradora de energia na região da Electro, que atende 220 municípios. Se acontecer alguma coisa com alguma fazenda solar, que isso às vezes pode acontecer,
ou às vezes manutenção no equipamento que deu alguma falha, ou às vezes furto de algum cabo, que está sendo frequente acontecer isso no interior de São Paulo. A gente desconecta rapidamente o condomínio dessa usina e a gente coloca em outra. Então, ele vai ficar poucos meses, de 1 a 2 meses, que o prazo da distribuidora para fazer esse processo são de 30 dias. Então, ele vai ficar no máximo 1 ou 2 ciclos de faturamento sem receber a economia. Assim, ele continua pagando o que ele pagava antes. Ele vai estar sem economia, mas também ele não vai ter nenhuma penalidade. Né? Então não tem nenhuma penalidade para o condomínio. Né? A penalidade acaba caindo mais para o proprietário dessa fazenda solar, para a nossa empresa, que a gente não consegue fazer o faturamento. E para nós isso é ruim. Então por isso que a gente sempre tenta ter a entregabilidade 100% para os nossos clientes. Então a gente foca muito nisso. E o que contribui para isso é a quantidade de fazendas solares que a gente tem hoje sob nossa gestão, né? Então, a gente procura sempre manter isso, né, com os nossos clientes, a entregabilidade e também, assim, além disso, o nosso desconto, às vezes, nem sempre é o maior. Né? Tem empresas que, às vezes, chegam a oferecer descontos de 20% a 30%. A conta financeiramente, para o retorno do investimento, ela não fecha quando 30, né? Quando falam em 30%. Não fecha. A conta é um pouco básica, mas assim, não fecha. O proprietário da usina ele precisa ter um retorno que precisa ser acima de um retorno de banco, que é de 1,2, 1,5. E para ser atrativo, você sair do banco e investir numa fazenda solar, você tem que ter um retorno aproximadamente de 2%. Porque você tem um risco todo no meio do caminho. Se não chega em 2%, você não vai sair do banco, porque você quer ter a sua segurança. Porque olha os riscos que eu já falei, né? Você tem que ter o seguro, você corre o risco de alguém assaltar, roubarem os cabos, né? Que é comum. Então, tem esses riscos. Para a conta fechar, não tem como você dar um desconto de 30%, a não ser que é uma estratégia de alguma empresa muito grande. Acreditando numa bandeira vermelha tem de condição também, de né? fazer isso e é uma estratégia para ganhar mercado. A curto, médio prazo para ganhar mercado, aí tudo bem. Mas assim, eu acho que tem que ficar um pouco receoso, né, com pessoas que oferecem esse desconto muito mais alto, porque não é prática no mercado. A prática hoje no mercado em São Paulo ela está em torno de 11% a 12% de desconto. Todo mercado tem esse tipo de concorrência, né? Que quer vencer no preço, só que não é sustentável financeiramente. Não é sustentável. E a gente vem acompanhando, né, que os síndicos, eles não estão olhando muito, às vezes, para o desconto, né? Quando dá uma diferença do nosso de 2%, 3%, mas a gente consegue demonstrar que a nossa entregabilidade, a nossa transparência, para mostrar quanto o condomínio economizou, que isso é muito importante também, né? Como que é feito esse demonstrativo, esse relatório? Ele é feito de forma clara, de forma que você consegue olhar a conta da CPFL, e você consegue olhar a conta da empresa que você contratou, e você consegue auditar e ver ali se você realmente recebeu aquele desconto, e se aquele desconto ele é exatamente o que você contratou. Então eu vejo que a maior parte dos síndicos tem muito problema com isso, de conseguir auditar se de fato ele recebeu, se de fato foi o que ele contratou, o que foi o combinado. Tem empresas que falam que dão um desconto maior, se de fato eles estão entregando aquilo que foi combinado, né? E a nossa empresa tem esse diferencial. A gente faz o demonstrativo exatamente como a CPFL cobra, ou a Electro, ou qualquer outra distribuidora, e a gente não coloca simplesmente o antes e o depois. Normalmente as empresas colocam o antes e o depois. A nossa empresa, ela coloca todo o memorial de cálculo, ela coloca quanto que a gente conseguiu abater em cada componente que vem na conta de luz. Isso é importante. E aí, no final, tem um resumo de como foi feito o cálculo. E aí você, em 3 minutos, lendo ali, você consegue ver quanto você economizou e você consegue comparar na sua conta, porque a gente sempre envia os dois juntos. Para quê? Para você conseguir auditar.
a gente viu o nosso relatório junto com a conta da distribuidora, e é muito importante isso, porque a gente também não troca a titularidade do condomínio. Traz muita transparência, né? Isso é um valor, né? Isso é um valor. Isso é um valor. E aí que eu falo, gente, todas as relações só são sustentáveis com ganha-ganha. Né? Então, você também tem que entender que o condomínio ganha e a empresa também tem que ganhar. Sim. Relações onde um ganha e o outro perde, elas não são sustentáveis. Exatamente. Fica a dica para quem está nos acompanhando, as dicas dos nossos síndicos, que são profissionais de carreira, pessoas que estudaram para estar onde estão, né? Para se aperfeiçoar e trazer o melhor. Fica a dica para você, síndico condômino, para que olhe bem as empresas que oferecem serviço para vocês e contatem a Reserva Energia, que eles vão poder oferecer o melhor serviço em economia de energia, energia solar para o seu condomínio. Estamos chegando ao fim. Eu gostaria de pedir que vocês compartilhassem os contatos comerciais de vocês, os arrobas, telefones, o que vocês preferirem, por favor. O nosso Instagram é @reservaenergia. Lá vocês conseguem ter acesso aos materiais, os vídeos. Tem também números da nossa empresa que trazem também credibilidade. O meu Instagram é CAE Assessoria Condominial. CAE de Caetano, né? Valéria Caetano, então CAE Assessoria Condominial. Meu telefone é de São Paulo, mas eu atuo na Baixada, é 11 991 86 3151. Bom, eu vou dar os dois contatos. Eu tenho da Aquapro Síndicos, @aquaprosíndicos é aqua, ACQ, aqua grego. E Fernando Borelli Síndico também no Instagram. Muito obrigado, parabéns, Reserva Energia, parabéns, Val. Muito obrigado pelo espaço, viu, Matheus? Eu é que agradeço em nome do Grupo Work Office pela presença de vocês, de última hora inclusive, né, Valéria? Muito obrigado por terem vindo. Foi um momento de trazer conhecimento para os nossos ouvintes do mercado condominial. E agradeço a todos vocês que estão conosco, né, em todos os nossos episódios, e até o próximo episódio do WOcast.